Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para recomendar para vocês dois livros que eu li recentemente e que eu me apaixonei. Quando eu falei que queria trazer outros conteúdos aqui para o canal, como coisas mais culturais como livros, filmes, etc., vários de vocês me deram um retorno positivo sobre isso, me disseram que gostam desses temas. Então, de vez em quando, eu vou trazer uns vídeos assim mais curtinhos falando ou de séries, ou de filmes, ou de livros, enfim. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não se esqueçam de clicar em gostei pra mim aqui embaixo, tá bom? E também de se inscrever no canal se você ainda não for inscrita. E agora eu vou falar pra vocês desses dois livros. São esses dois. O Sol é para Todos e Presos que Menstruam. E eu vou começar falando de O Sol é para Todos, que já tem a crítica dele lá no blog. Esse livro é um super clássico, é um clássico da literatura norte-americana. A autora é a Harper Lee e ela faleceu recentemente, inclusive. E esse livro é realmente um clássico. Ele se passa na época da Grande Crise nos Estados Unidos e é de uma cidade fictícia muito pequena. E, na verdade, na primeira parte do livro, a gente tem contato com o universo infantil. Então, a gente tem contato com duas crianças bem jovenzinhas, uma delas tem por volta de 6 ou 7 anos, se eu não me engano, que é a Jean-Louise, que a gente conhece, que é a visão que a gente tem do narrador, é a visão da Jean-Louise. E ela tem um pai que é advogado nesse distrito e ela também tem um irmão que é um pouco mais velho do que ela. Então, nesse primeiro momento, a gente tem contato com esse universo que é muito infantil. A gente consegue imaginar o distrito, o lugar que ela mora. A gente realmente entra naquela realidade da Jean-Louise. Passa a ter curiosidade sobre os vizinhos dela, o vizinho misterioso que ela tem um pouco de medo e tudo mais. Mas até então a gente acha que é um livro um pouco bobo, apesar de serem personagens envolventes, especialmente Jean-Louise, que é uma menina que ela é sapeca, tipo, ela não quer usar vestido, ela gosta de usar macacão, ela é muito novinha e muito inteligente, então ela fala de igual para igual com adultos. Então, apesar disso ser bacana, é um livro que nesse primeiro momento não me chamou muita atenção. E eu fiquei um tanto curiosa para saber o porquê que ele é considerado um livro tão fantástico. E aí a gente chega na segunda parte do livro, é na página 144. E no total são 349. Então é bem na metade assim do livro que chega a segunda parte. E aí na segunda parte nós vamos ser apresentadas ao roteiro, digamos, principal, que é a acusação de um homem negro de ter estuprado uma mulher branca. E o pai da Jean-Louise, que é um advogado, vai fazer a defesa desse homem negro. E aí a gente passa a ter contato com todo esse universo que era muito racista na época e que acaba, inclusive, as crianças, que são os filhos do advogado que defende o homem negro, sofrendo as consequências das atitudes do pai. Então, é como se o homem negro, naquela época, não tivesse direito nem a ter uma defesa, nem a ter um advogado, nem a ter o direito de se defender. Então, é um livro que trata sobre racismo, que é um tema que ainda é muito atual, né, a gente sabe, e é impossível a gente não fazer um paralelo com a realidade que a gente vive até hoje, né? Porque, basicamente, isso não é um spoiler, tá? É uma coisa que qualquer pessoa consegue ter essa noção lendo o livro. Você percebe que, pelo fato de o acusado ser um homem negro, ele já está automaticamente condenado. Então, não importa as provas que tenham a favor dele, não importa se ele tem um histórico impecável, é só pelo fato dele ser negro que aquela culpa recai sobre ele. E a gente vê isso cotidianamente no Brasil, né? Aqui no Rio de Janeiro nem se fala. A quantidade de autos de resistência, a quantidade de assassinatos de moradores, né, de favelas, de comunidades. Então, foi o que eu falei lá na crítica do blog. Eu acho que é um livro fantástico, que todo mundo deveria ler, porque ele trata de uma realidade de 1929, 1930 e poucos, mas a atualidade dele é fantástica e é bem negativa. E é uma realidade bem negativa. E uma coisa que eu gostei muito desse livro também, que acabou, no fim das contas, para mim, fazendo todo sentido, foi justamente a narração ser na visão da Jean-Louise, que é uma criança, porque isso torna esse assunto um tanto mais digerível, sabe? É mais tranquilo pra gente entender esse contexto, pra gente ler essa história, que é uma história tão pesada, sob a ótica de uma criança, com toda a sua inocência e, enfim. Então é isso, é um livro que é muito bom.
Ele é fácil de encontrar, tá? Eu ganhei de Amigo Oculto, mas o meu Amigo Oculto comprou ele na Saraiva. Super fácil de encontrar online, até porque, enfim, é um livro que é republicado constantemente. Porque ele é um verdadeiro clássico. Ele é vencedor do Prêmio Pulitzer de Literatura. E essa daqui é a 11ª edição, então dá para ver, né, como que ele é um livro que já foi reimpresso algumas vezes. Diz aqui que ele é considerado um dos romances norte-americanos mais importantes do século XX e que surpreende pela atualidade de seu enredo e estilo, é verdade. Então é isso, pessoal, esse é o primeiro livro que eu tenho para recomendar para vocês, uma leitura que eu acho realmente muito necessária, sabe? Tá todo mundo precisando muito ler esse livro para ver se acorda e cai na realidade, a gente combate esse racismo que é tão enraizado na nossa sociedade que muitas vezes passa despercebido. O outro livro que eu tenho para recomendar para vocês é esse daqui, é Presos que Menstruam, a brutal vida das mulheres tratadas como homens nas prisões brasileiras. É um livro da Nana Queiroz, que é uma jornalista e ativista feminista. Ela foi a criadora daquela campanha Eu Não Mereço Ser Estuprada, e ela escreveu esse livro que são histórias, né, relatos, narrativas de mulheres presidiárias no Brasil. E o que é muito bacana nesse livro é que são, obviamente, todas histórias reais que ela recolheu ao longo de 4 anos, se eu não me engano. 4 anos de visitas aos presídios e tudo mais. E é muito importante a gente ver a realidade das prisões femininas no Brasil, porque quem assiste Orange is the New Black vê aquela prisão, sabe, que parece o paraíso se você comparar com as prisões brasileiras. Então aqui tem muitos relatos que trazem a realidade, todas as dificuldades dessas mulheres e muitas coisas que passam despercebidas. Por exemplo, uma coisa que ela tentou no livro que eu nunca tinha pensado é que mulheres e homens recebem a mesma quantidade de papel higiênico na prisão, só que mulheres usam o dobro de quantidade, já que elas precisam limpar a vagina e o ânus, né, e não só o ânus, como é o caso dos homens. Então, esse papel higiênico muitas vezes acaba. E uma dessas mulheres narra que ela precisa catar jornal usado, às vezes, para se limpar. Então, são necessidades femininas que as prisões realmente não se atentam e não se preocupam. E isso é muito grave, porque essas mulheres são tratadas de maneira absolutamente desumana e nós, da sociedade, fechamos muitos olhos para essas mulheres. Então, a maior parte das mulheres que hoje estão presas no Brasil, elas estão presas geralmente por crimes que não são crimes violentos. A grande maioria é presa por associação ao tráfico ou por tráfico de drogas. Então, muitas vezes, por acobertarem ou por acompanharem seus companheiros, seus maridos, namorados, que são os traficantes. E quando elas são presas, elas, em sua grande maioria, são completamente abandonadas, tanto pelos seus companheiros homens, quanto pelo restante da sua família. Então, essas mulheres são triplamente abandonadas pelo companheiro, que muitas vezes é o culpado delas estarem ali, pelo restante das suas famílias e pela sociedade. Então, esse livro é um soco no estômago, a gente se emociona muito com todos esses relatos. É muito importante porque ele humaniza, a gente consegue imaginar e ver uma história e imaginar um rosto por trás daquelas pessoas que, na verdade, que são tratadas como números, né, aqui no Brasil. Então, é um livro fantástico, gente. Essa leitura é incrível, maravilhosa, extremamente bem escrito. A Nana é jornalista, então é muito bom mesmo. Eu super recomendo quem se interessa por questões de gênero ou mesmo por questões carcerárias, enfim. Eu acho que é uma leitura fantástica. E é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham curtido esse novo formatinho de vídeo. Ele é rápido, não é para ser muito longo. Enfim, são 2 livros que eu adorei ler e que eu quis recomendar para vocês. Ambos os temas são fortes, né? Não é nenhum romance, não é nenhuma leitura que seja muito leve, mas mesmo assim eu acho que é importante. Então é isso. Se vocês já conhecem esses livros e gostam, ou se vocês quiserem deixar alguma outra recomendação, escrevam para mim nos comentários que eu vou adorar saber. Um beijo e a gente se vê na próxima. Tchau!